Oi, 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 co-criadores, sejam bem-vindos ao Cocriando com Anjos. Eu sou a Catarina Martins. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre cocriação, é claro, né? Vamos continuar o nosso papo sobre esse assunto. E no vídeo de hoje eu vou estar conversando com vocês aqui sobre a importância de se estar com a nossa energia livre para que nós possamos cocriar realmente aquilo que nós queremos para a nossa vida. Cocriar coisas elevadas, né? Principalmente quando vamos falar também sobre cocriação de abundância, prosperidade, né? Cocriação de dinheiro, money. Vamos falar a respeito disso. Amores, porque eu trago esse vídeo para vocês? Porque sobre a importância da gente estar com a nossa energia livre. Quando eu digo estar com a energia livre, eu quero dizer o seguinte: você está livre de traumas, sabe? Você está bem resolvido dentro de você, você ter a consciência de quem você ter para você a responsabilidade, a autorresponsabilidade sobre todos os seus atos, sobre tudo que chega até você. Você entender de verdade, você ter consciência de verdade dessa responsabilidade que você tem como co-criador. Por que digo isso, amores? Bom, eu tinha muitas questões, como a maioria de nós, né? Traumas do passado, situações familiares, questões mal resolvidas com pai, mãe. Vamos falar a respeito das questões mal resolvidas com os nossos pais. Por que que nós temos que ter a energia pai e mãe fluindo, ter resolvido as nossas questões internas com os nossos pais? Eles são extremamente importantes para que nós possamos cocriar uma vida leve, cocriar uma vida fluida aqui, né, na 3D, nessa experiência, nessa jornada. Quem me acompanha há mais tempo, desde o início do canal, já ouviu eu contar a minha história de vida, sobre como foi que eu saí de lá da roça a primeira vez e vim parar aqui na capital, todas as dificuldades que eu enfrentei, né? Devido eu ter saído de casa muito cedo, meu pai, na época eu sentia como se o meu pai tivesse me expulsado de casa. Na minha cabeça, eu não conseguia ver a situação de uma outra forma. E na minha cabeça, o meu pai tinha me expulsado de casa. Na minha cabeça, o meu pai não me queria perto deles, sabe? Na minha cabeça, eu sentia como se eu tivesse feito algo que envergonhasse os meus pais e o meu pai decidiu me tirar de casa, como se diz, empurrar para frente o problema. Só que hoje eu olho para essa decisão do meu pai e eu agradeço tanto a Deus por ter permitido que o meu pai tivesse tomado essa decisão e ter sustentado essa decisão. Porque foi a primeira vez que eu vi o meu pai impor sobre a minha mãe, sabe? Foi a primeira vez que eu vi o meu pai tomar uma decisão e não voltar atrás devido ao que a minha mãe falou, porque todas as decisões na minha casa, mesmo que o meu pai decidisse, sempre ia ser como a minha mãe quisesse que fosse, né? E nesta vez, né, que o meu pai falou, não, ela vai, eu quero que ela vai sim, ela vai embora, ela vai para, né, ela vai para a cidade e trabalhou lá. Na época era muito difícil, porque
nós fomos condicionados a pensar que a vida é difícil. E se você pensa que a sua vida é difícil, então se prepare, porque tudo será muito difícil. Porque é isso que você quer. E o universo, ele só vai dizer 5, né? Como falamos no vídeo anterior. Então eu via essa decisão do meu pai assim, e eu nunca entendia por que que a minha mãe sempre se impôs. As coisas sempre aconteciam da forma que a minha mãe queria. Mas desta vez em particular, a minha mãe cedeu à vontade do meu pai. E eu não conseguia entender, poxa vida, ninguém me quer. Foi isso que ficou, foi essa informação que ficou no meu subconsciente. Então eu tinha isso perto de mim, eu fui rejeitada, eu fui abandonada. Ninguém me quer por perto, né? Meus pais não me quis, a minha mãe não me quis, meu pai não me quis. Porém, hoje eu olho para trás e eu vou analisar as coisas com um olhar holístico, né? Como observador, e eu cheguei a uma conclusão. Eu consegui ver como meu pai estava vendo a situação naquela época, né? Eu já estava namorando, eu já saía muito, né? Gostava de ir a festas. O meu pai viu que eu já estava ingerindo bebida alcoólica. Então, assim, eu consegui perceber que ele viu onde aquela situação poderia me levar se eu continuasse lá levando a mesma vida que eu estava. Eu sei que ele conseguia, na cabeça dele, ele via a filha dele lá casada com uma pessoa, um carvoeiro, morando numa carvoeira, porque essa era a visão de mundo que aquele lugar limitado passava para todas as meninas, né, da minha idade. Inclusive as meninas da minha idade não sabiam conversar sobre outra coisa. Eu sabia pensar em casar com alguém, morar numa carvoeira e viver aquela vida cheia e ter filhos e por aí vai. Aquela vida de luta, de batalha. E eu vi que o meu pai percebeu isso, sabe? Hoje eu pude perceber que ele estava vendo que se eu continuasse naquela situação, era aquela vida que eu ia levar. E ele não queria aquela vida para mim. Os nossos pais, eles não importa a decisão que eles tomou na vida deles a nosso respeito. Acredite que eles fizeram o melhor que eles podiam na condição que eles tinham, sabe? Então hoje eu consigo olhar para trás e agradecer o meu pai por aquela decisão. Porque eu sei que se eu tivesse continuado lá, eu estaria lá até hoje, se eu ainda estivesse viva, né? Porque nas condições, na vida que eu estava levando, tão nova como eu era bem possível que eu nem estivesse mais aqui, né? Porque estava levando uma vida totalmente complicada, né? Digamos assim. Talvez eu estivesse casada, cheia de filhos, ou talvez eu estivesse cheia de filhas, sendo mãe de filhos, sendo uma mãe solteira, sofrendo, insatisfeita, infeliz com a vida que eu estivesse levando lá. Então, a decisão do meu pai, quando meu pai tomou aquela decisão e sustentou aquela decisão, eu sei que ele conversou com a minha mãe, né, a respeito dessa decisão, porque de início a minha mãe não queria de jeito nenhum que eu viesse. E assim, até o final eu percebi que ela permitiu que aquilo acontecesse, mas no fundo ela queria que eu continuasse lá, né? Só que ela deixou que a vontade do meu pai se sobressaísse daquela vez. E eu sou muito grata por ela ter deixado o meu pai tomar aquela decisão, por ela ter deixado o meu pai sustentar aquela decisão. Porque foi aquela decisão dele ali que me trouxe aqui, onde eu estou agora. Não que não pudesse ter traçado outros caminhos para que eu chegasse a estar aqui. Mas foi aquela decisão que me trouxe aqui. Foi aquela decisão
que traçou toda a minha trajetória, compreende? Então, assim, quando eu compreendi isso, quando eu entendi a importância dessa decisão que o meu pai tomou, quando eu entendi a importância da minha mãe ter cedido aquela decisão do meu pai, foi como se de repente aquela. Sabe quando você joga uma pedra num lago e a água ela se movimenta em várias ondas e você não consegue observar o fundo do lago? Tava daquele jeito a minha mente, sabe? Tudo bagunçado. De repente as coisas, quando eu entendi, quando eu consegui olhar para essa situação com essa nova visão, foi como se de repente aquelas águas elas se acalmassem e eu conseguisse ver o fundo do lago. E de repente eu consegui ver com clareza, enxergar com clareza o que eu precisava enxergar. Eu consegui compreender, entender a importância de ter as questões com o pai e a mãe resolvida dentro da gente, sabe? E eu entendi também a importância de compreender que tudo que acontece na nossa vida é para o nosso crescimento. Todo obstáculo, ele vem trazendo um grande propósito para a nossa vida. A partir do momento que a gente vai ultrapassando esses obstáculos, vai vencendo obstáculo por obstáculo, nós vamos descobrindo cada vez mais o quão assim é maravilhoso a nossa vida, o quão é importante a gente enxergar a vida, os obstáculos, não como algo ruim, mas como mestres. Cada obstáculo na nossa vida, cada dificuldade na nossa vida é um professor, é um mestre, ele vem para nos ensinar algo. Então, quando a gente começa a observar a vida dessa forma, a entender que cada obstáculo é um mestre. Quando vem uma dificuldade, você não vai ver aquilo ali mais como dificuldade. Você vai olhar para aquela situação e vai perguntar, ok, o que eu estou aprendendo aqui? O que eu devo aprender aqui nesta situação? E quando nós colocamos desse jeito, a nossa mente subconsciente, ela começa a procurar as respostas que nós precisamos, os aprendizados que nós precisamos naquela situação, e aquilo nos impede de cometer aquele mesmo erro novamente. Eu trouxe essa questão com meu pai aqui porque hoje eu até conversei a respeito disso hoje pela manhã com meu marido e falei para ele o seguinte: olha, o meu pai já tinha um cantinho especial no meu coração. Só que esse cantinho, ele ganhou uma... É como se ele tivesse ganhado uma estrela a mais. Ele tivesse se firmado cada vez mais no meu coração. Porque, avaliando toda a minha vida, eu fui amada pelo meu pai desde o ventre da minha mãe. Aliás, desde antes de eu estar no ventre da minha mãe, eu já fui amada pelo meu pai. Eu sou a única filha que o meu pai deu o nome. Eu tenho muito orgulho de falar isso. A minha mãe falava isso, a minha irmã mais velha até hoje ela fala isso. Que eu fui a única filha que o meu pai deu o nome. E a minha mãe não contestou. Na verdade, ele queria colocar um segundo nome em mim. E esse segundo nome a minha mãe não aceitou. E ele deixou, não, tá tudo bem. Mas o nome dela é Catarina. E ficou Catarina. E eu sou muito grata por isso, eu tenho muito orgulho por isso. Sabe? Eu fui aquela filha muito agarrada com meu pai. Eu gosto muito do meu pai. Sabe? Eu acessei memórias de quando eu era pequena e a minha mãe já tinha minha outra irmã. E a gente saía para aquelas... Lá na época a gente tinha aqueles cultos, aquelas novenas da Igreja Católica. Tinha aquelas novenas à noite das casas. Eu acessei a lembrança de
Eu bem pequena, vindo de noite, no escuro, no colo do meu pai. Meu pai tropeçava e me segurava, mas ele não me deixava cair de forma alguma, sabe? E eu lembro que a minha mãe falou assim: coloca essa menina no chão, nego. E ele, que a minha mãe chamava ele de nego, coloca essa menina no chão, nego. E ele falou assim: ah, está, moça, não, deixa ela aqui, ela tá dormindo. E eu levantei assim, e ele pôs a mão para mim continuar deitada. Ou seja, não fica quieta. E ele me carregava, eu lembro, já grandinha, ele me carregando no colo, sabe? Então, assim, hoje gente, acessando essas memórias, eu falo, cara, por que que né, nós colocamos todas as boas lembranças, elas ficam escondidas de uma forma que a gente não consegue acessar, e quando nós estamos no papel de vítima, nós só enxergamos a nossa dor, nós não enxergamos as coisas boas, nós não conseguimos ver o outro lado da moeda. Então, assim, a gente limita a nossa visão, a nossa percepção fica limitada só na dor, só no coitadinho de mim, coitadinho da minha pessoa, sabe? Poxa, meus pais me colocaram para fora, me abandonaram. Por que que eles fizeram isso? Por que que a minha mãe não impôs, como sobre todas as coisas, ela sempre fazia do jeito dela. Por que que dessa vez ela cedeu à vontade do meu pai? Por que que o meu pai... E sabe, a pessoa que você mais ama é aquela pessoa que de alguma forma fez algo que te causou uma ferida muito grande. Porque eu tinha toda essa admiração pelo meu pai. Meu pai era meu herói. Sabe? Eu lembro que eu vinha da casa do meu avô com raiva do meu avô, porque o meu avô fazia algumas piadas em relação ao meu pai e eu não gostava daquilo, né? E de repente meu herói me coloca pro mundo. Como assim, gente? Eu fui abandonada aqui, o que está acontecendo? E isso causa aquela ferida. Mas por quê? Porque nós estamos ali na vítima, nós não entendemos o propósito das coisas, né? Por isso torna-se importantíssimo você, co-criador, investigar aí nos seus registros como que está a energia do pai e da mãe em você. Está fluida, está liberta, tem alguma mágoa, tem algum ressentimento? Você precisa, antes de qualquer coisa, trabalhar essa questão. Porque o pai e a mãe, a nossa prosperidade, a nossa abundância, está diretamente ligada com a forma como nós enxergamos o nosso pai e a nossa mãe. Por quê? O pai, ele é aquele que semeia a ideia. E a mãe, ela é o útero, o ventre, a que germina, a que faz brotar, a que faz prosperar, a que faz crescer, que faz evoluir. Compreende? O pai é o sol, a energia, a luz. É aquele que te coloca para o mundo, que te ensina a relacionar com o mundo, que faz crescer, que faz prosperar. A mãe é a lua, está relacionada com a lua, a energia da lua. A lua, ela é de fases. Mas também é aquela energia acolhedora, nutridora, que nutre, que gera, que nutre. Se essas duas energias não estiver bem resolvida dentro de você, isso explica a metade da bagunça que está a sua vida. Porque essas duas energias, elas precisam estar equilibradas e bem fluidas dentro de cada um de nós. Porque senão nós não conseguimos co-criar a nossa realidade da forma que nós gostaríamos que fosse. E entenda, honrar pai e mãe, né, no grande livro está escrito lá que a gente deve honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é compreender a importância do pai e da mãe. Hoje eu digo, olha, eu sou muito grata ao meu pai e à minha mãe, porque eles me deram a vida. Eles me deram a vida.
a coisa mais importante, o que de mais importante eles podiam fazer por mim, eles fizeram e eles tiveram 100% de sucesso nisso. Eles me deram a vida, eu estou aqui. Eles me colocaram aqui nesse mundo, me deram a vida, me colocaram aqui nesse mundo, ficou comigo o tempo, o máximo de tempo que eles puderam ficar, depois me colocou para o mundo. Então eles fizeram, eles tiveram sucesso em 100% de tudo que eles fizeram. Porque eles me fizeram. E eu sou um sucesso, eu estou viva. Eu sou um sucesso porque os meus pais tiveram sucesso em me dar a vida. Hoje eu olho e falo, o meu pai, ele me criou, ele me fez, ele me colocou nessa vida para o sucesso. Ele me colocou nessa vida para brilhar. Porque desde o início, mesmo que inconsciente, o meu pai, em momento algum, ele permitiu que eu levasse, ele me favorecesse uma vida que me deixasse estagnada em uma situação que não me favorecia. Ele me colocou no desconforto. O meu pai que me ensinou, olha, é no desconforto que a gente cresce. Ele me ensinou isso sem dizer uma palavra e talvez ele nem tenha consciência disso. Mas ele me ensinou isso. Ele me ensinou a me colocar fora da zona de conforto, porque na zona de conforto nada cresce. Nada cresce. Na zona de conforto está tudo parado, tudo estagnado. E o meu pai, ele me ensinou a sair da zona de conforto. Então, todos os problemas que eu enfrentei depois que eu saí de casa, tudo que veio para mim depois, a partir do momento que eu saí da casa dos meus pais, eu consegui enfrentar, do meu mesmo que não foi de maneira excepcional, mas eu fiz o melhor que eu podia fazer para sair das confusões mais doidas que eu mesma me colocava. Eu fiz o melhor que eu podia fazer e eu tive sucesso todas as vezes que eu fiz isso. Todas as vezes que eu me coloquei para a vida, eu tive sucesso, 100% de sucesso. Por quê? Porque eu nasci para o sucesso. Eu fui criada para o sucesso. Da mesma forma, você, co-criador que está me assistindo, você foi criado para o sucesso. Você nasceu para brilhar. Tá? E se você avaliar a sua vida, você tem sucesso em tudo que você se propõe a fazer até hoje. Ah, mas eu tentei fazer isso e não deu certo, porque você tentou. Quando você fizer, você vai ver que você vai ter 100% de sucesso, mesmo que o resultado não é o esperado, que você espera, você ainda assim tem 100% de sucesso nisso. Porque mesmo que as coisas não deram certo, você aprendeu. Você aprendeu alguma coisa em tudo isso aí. Tudo que acontece na nossa vida é para nos ensinar algo, vem como uma lição. Tudo vem com uma lição. A questão de bom ou ruim não existe, na verdade. Todas as coisas contribuem, colaboram diretamente para o nosso bem e para o nosso crescimento, inclusive as nossas sombras. Até mesmo as sombras estão a serviço da luz. Porque quando nós acolhemos as nossas sombras, quando nós acolhemos quem somos, isso nos faz dar saltos e compreender que nós podemos ser melhor a cada dia. E isso é extremamente importante. Então, co-criador, resolva dentro de você a energia pai e mãe. Ah, mas o meu pai me abandonou, a minha mãe me abandonou, que não sei o que. Eles fizeram o melhor que eles podiam fazer, nas condições que eles tinham, com a consciência que eles tinham. E se você está aqui assistindo esse vídeo, o seu pai e a sua mãe teve 100% de sucesso na missão deles em te trazer para esse mundo. Porque eles te deram a vida. Ou seja,
A sua vida, você só tem essa vida porque o seu pai e a sua mãe te deu essa vida. E você só precisa se apegar a isso. Você não precisa de mais nada. Toda essa raiva, toda essa angústia, todo esse rancor que veio depois, tá? Tudo isso que veio depois para você, toda essa problemática que a sua mente colocou, é para você aprender com isso. É para que você aprenda, você tira a lição de tudo isso aí. Ah, meu pai e minha mãe não me quis. Quis sim. Eles quis você. Tanto é que você está aqui. Porque se eles não quisessem você não estaria aqui. Entendam isso. Se você está aqui, seu pai e sua mãe te quis. Ah, mas eu fui criado no orfanato, não importa. Seu pai e a sua mãe te quis, seu pai e a sua mãe teve 100% de sucesso em te dar a vida. Então agora, você, co-criador, você é adulto, você é crescidinho, pega essa vida e faça dela um sucesso. Entende? Seja uma pessoa a cada dia melhor. Faça a sua vida valer a pena. Faça o sucesso do seu pai e da sua mãe continuar através de você. Porque o seu pai e a sua mãe é um sucesso. Por isso, você é um sucesso. Tudo bem? Gratidão, co-criadores. Até o próximo vídeo. Namastê.